Estamos de volta e Ricardo Mota, entrevista desta semana, tem como convidado o secretário estadual da Fazenda. Já falamos aqui sobre a questão da Braskem e agora vamos abordar um tema, sem dúvida nenhuma, central no país, que é o projeto de reforma da Previdência. E vai e volta nessa ameaça de que os estados tenham de fazer as suas próprias reformas de previdência em função da falta de apoio dos governadores ao projeto do ministro Paulo Guedes. O senhor acredita nisso? Não acredito, Ricardo. E também não acredito nessa falta de apoio dos governadores. Eu não conheço nenhum governador que não tenha declarado apoio à reforma, cada um ao seu jeito. Uns sugerindo algumas mudanças. O jeito do governador Renan Filho é aquela história, apoio desde que... Exatamente. Ele colocou todo mundo diz alguns pontos que ele acredita que precisa mudar, e é o ponto que já é consenso no Congresso pelas informações que eu tenho. Então, assim, não tem como você fazer uma reforma separada em cada estado. Você imagina, Ricardo, um servidor público que trabalha em Alagoas resolva ir trabalhar em São Paulo no outro concurso. Como é que fica? Ele vai ter uma regra em Alagoas e uma regra em São Paulo? Isso não faz sentido técnico nenhum. Então, o correto é ter uma regra comum a todos os estados, geral, até porque os sistemas previdenciários eles se compensam, previsto na Constituição. Então, um compensa o outro. Estadual, federal, inclusive do INSS. Então, só faz sentido ter uma condução harmoniosa no país. Eu acredito que esse ponto é uma questão mais política do que técnica propriamente dita. O senhor acha que a reforma da Previdência é isso tudo? É essa panaceia que o governo tenta vender? Ricardo, a gente viu aí agora o PIB, uma prévia do PIB, provavelmente. PIBinho de novo. Nós estamos nos caminhando para chegar a 1% ou menos de 1% esse ano. Isso já está, o mercado já olhando a reforma da Previdência. Precificando. E dando conta de que ela sozinha não vai resolver o problema. E ao mesmo tempo o governo manda para o Congresso uma autorização para se endividar. O que é aquilo? Aquilo é um complemento de uma autorização da lei orçamentária desse ano para passar a regra de ouro, um bypass na regra de ouro da Constituição. É uma solução inteligente para evitar que tenha que fazer uma nova emenda constitucional. Só que ali está claro que o Brasil continua tendo déficits constantes. E não é só a Previdência. A Previdência é o grande bolo do problema. Mas é mesmo? Ricardo, abrindo os números, hoje o Brasil tem uma grande despesa de Previdência. Mas o que acontece? Como o Brasil também está em recessão, também a arrecadação diminui muito, né? Então, a gente tem uma linha aí muito... Eu acho que o Brasil está na recessão já. Quase na recessão, Ricardo. Eu diria que ainda, tecnicamente, não está ainda. Né? Mas estamos caminhando para uma recessão, caminhamos para um PIB muito ruim, caminhamos para um aumento da taxa de juros, que o juros está incompatível com os resultados fiscais do país. Então, estamos aí com desemprego. Peraí, quando é que os juros estiveram compatíveis? Me perdoe com a situação do país. Houve um momento? Não, nunca houve um momento. Há muita discussão sobre isso, mas a gente vai precisar ter captação de recursos externos, porque o nível de investimento público despencou, né? Estamos com um nível de investimento como há muito tempo nunca teve. Captação não é empréstimo, né? Captação é investimento direto. Ou seja, você ter um empresário de fora que coloque dinheiro atrair investimento. Porque como a gente não tem investimento do setor público, o setor privado está reticente brasileiro, então a economia do Brasil está cada vez mais perdendo a produtividade dela. E com isso perde emprego. Nós vamos acabar perdendo uma geração inteira de jovens que estão saindo para o mercado de trabalho. Isso é muito ruim para o Brasil. No momento em que o Brasil está com a população envelhecendo, com grandes danos, né, para o futuro do país. Eu sou um exemplo disso, envelhecendo. Mas, secretário... Eu também. Investimento em que áreas? Onde o Brasil podia atrair o capital internacional? Nós temos uma grande demanda por infraestrutura, né? Ou seja, nossas estradas não são boas. Agora tivemos uma captação para novas concessões dos aeroportos. Melhorar essa infraestrutura de transporte é sempre muito importante
para você melhorar a economia como um todo, que ela gera um efeito multiplicador na economia muito grande. Precisa despolitizar esse debate, né? Eu acho que esse debate não pode ser politizado. Ideologizado. Não, eu estou falando de você ter dinheiro para fazer o que é preciso, por exemplo, saneamento. Eu estou entendendo. Né? A gente não consegue ter dinheiro público para fazer investimento em saneamento. A gente vai precisar de um setor privado para investir. Nós não podemos continuar no país com uma cobertura de 30% de saneamento. Isso gera uma despesa de custeio enorme na saúde, porque as pessoas ficam doentes. Eu não sei se é válido ainda, mas era a cada dólar, 25 dólares você economizava, né, de investimento no saneamento. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Não sei se essa não pode ser até maior. Pode ser até maior em alguns lugares do país. Então, assim, esse investimento é um investimento muito bom para o país. Gera um enorme ganho social e melhorar a condição de vida das pessoas mais pobres, né? E quem pagaria por isso? O próprio serviço se paga, Ricardo. Eu acho que se você conseguir melhorar a eficiência da gestão de algumas atividades, você consegue ter um rendimento suficiente para gerar um fluxo de caixa para pagar até mesmo os financiadores bancários. Por exemplo, um aeroporto, né, botaram agora 4 bilhões, compara aqui de Maceió, a Conceição e de outros aeroportos. Ele não vai aumentar a tarifa do aeroporto, ele vai agregar produtos hoje no aeroporto, vai botar loja, vai botar publicidade, vai fazer terminal de executivo, vai agregar serviços, mas ele conseguiu captar dinheiro fora do Brasil, numa taxa de juros muito baixinha, e ele consegue, melhorando os serviços, gerar mais receita, e com isso ele vai pagando o financiamento que ele fez. Como os juros no Brasil é muito alto, ele não consegue se financiar aqui no Brasil, ele vai se financiar fora. Então é esse capital que é bom para o Brasil, que é o capital que gera mais emprego, gera atividade econômica, traz turistas, isso é bom para o país. Privatização também? O senhor semana andou reclamando nas redes sociais, falta de energia, né? Reclamei, assim, aí foi uma privatização, ou seja... Pois eu falo como alternativa também. A empresa Equatorial tem um cronograma, né? Acertado no edital de licitação. Então esses cronogramas são muito importantes de definir o tamanho desse investimento. Por quê? Ele tem que botar em Alagoas 500 milhões em investimento. Papel de fiscalização do Estado. Claro, da agência reguladora. O Estado eu falo com E maiúsculo, né? Isso, hoje aqui no Estado o papel é da agência reguladora, da ARSAL. Nós precisamos olhar aonde ela vai colocar esse investimento inicialmente. É na distribuição? É na ampliação da rede? Nós estamos vendo aí que a rede hoje está muito ruim. Vai precisar dar uma grande manutenção na rede. E isso é um investimento que não dá para esperar. Ela tem um prazo de 5 anos para fazer esse investimento no contrato. Então tem coisas que ela tem que investir agora. Não dá para esperar daqui a 5 anos. Que a população não aguenta ficar um dia inteiro sem ter luz, né? Nem o secretário da Fazenda. Nem eu consigo. Tamando o dia que eu ia ver o GOT lá, que ia ter o Game of Thrones, no momentos antes. A gente vai fazer intervalo comercial, ele vai dizer aqui, espero eu, né, de quanto será o reajuste para os servidores estaduais esse ano. Até já.